Você conhece essa sensação? O alarme dispara, ainda está escuro lá fora, e o cobertor quente parece o lugar mais seguro do universo. A ideia de levantar parece fisicamente impossível. E se eu te dissesse que uma das pessoas mais poderosas da história sentia exatamente a mesma coisa? O imperador romano Marco Aurélio? Sim, o homem que governou um vasto império, travou guerras e escreveu tratados filosóficos, também odiava acordar de manhã. Mas ele tinha um método secreto, ou melhor, um diálogo interno que o ajudava a vencer essa batalha diária. E hoje nós vamos destrinchá-lo, porque esse antigo truque pode mudar completamente sua manhã. O que você acha que tem em comum com um imperador romano? A resposta pode te surpreender. Antes de começarmos, vamos pintar a cena. Imagine, não um palácio, mas uma tenda militar fria, em algum lugar na fronteira com as tribos germânicas. O ano é por volta de 170 depois de Cristo. Lá dentro está Marco Aurélio. Ele não é apenas um filósofo de toga. Ele é o imperador em guerra. E o destino de milhões repousa em seus ombros. Todas as manhãs, ele acordava antes do amanhecer para resolver assuntos de Estado, comandar o exército e enfrentar ameaças. E todos os seus pensamentos, toda a sua luta interna, ele registrava em um diário pessoal, que hoje conhecemos como o livro Meditações. Isso nunca foi feito para ser publicado. Era o seu manual particular de sobrevivência e sanidade. E é exatamente lá, no livro 5, que ele detalha seu ritual matinal de convencimento. Bem, tudo começa com o primeiro impulso. Quando for difícil sair da cama ao amanhecer, tenha este pensamento pronto. Eu desperto para a tarefa humana. Este é o primeiro e mais importante passo. Ele não tenta se iludir, dizendo que será algo fácil ou divertido. Ele imediatamente lembra a si mesmo do seu propósito maior. Não se trata de ir ao escritório ou fazer compras, mas sim da tarefa humana. Isso eleva as apostas instantaneamente. O foco não está nos seus desejos pessoais, mas no seu papel fundamental como parte da sociedade, como um ser racional. É uma poderosa mudança de perspectiva, do eu quero para o eu devo, mas não por obrigação ou coerção, e sim como um dever para com a sua própria natureza. A ideia é transferir o foco do conforto fugaz para o objetivo de longo prazo da sua própria existência. Logo em seguida, o nosso crítico interno, a nossa parte preguiçosa, claro, entra em ação. E Marco Aurélio já tinha previsto isso. Ele se questiona: será que ficarei insatisfeito se estiver indo fazer aquilo para o qual nasci e fui trazido ao mundo? Esta é uma pergunta retórica genial que ele faz a si mesmo. É como se ele dissesse: sério? Você vai reclamar por ter a chance de cumprir o seu propósito? Ele imediatamente contrapõe o desejo passageiro de dormir com o propósito fundamental de toda a sua vida. E continua: ou fui criado apenas para ficar deitado quentinho debaixo do cobertor? Esta frase, escrita há quase 2000 anos, soa como se pudesse ter sido escrita por qualquer um de nós esta manhã. É desarmante em sua simplicidade e franqueza, expondo todo o absurdo de preferir o conforto animal em detrimento da nossa missão humana. Mas a voz interior não desiste. E ela encontra o argumento mais óbvio de todos. Mas é tão mais agradável. E isso é verdade. Ficar no conforto e no aconchego é realmente muito mais agradável do que sair para um mundo frio e cheio de exigências. Marco Aurélio não contesta esse fato. Ele não diz: não, levantar é que é agradável. Ele reconhece a validade desse argumento, mas imediatamente contra-ataca. Ele pergunta: você nasceu apenas para desfrutar e se regozijar, e não para agir e acumular experiência? Com essa pergunta, ele traça uma fronteira clara entre a vida dedicada à busca do prazer e a vida dedicada à ação e ao desenvolvimento. Ele lembra a si mesmo que o propósito da vida não está no consumo passivo de sensações agradáveis, mas sim na criação ativa e na superação. Essa é a escolha entre o hedonismo e o estoicismo em sua essência mais pura.
uma decisão que cada um de nós toma nos primeiros minutos após despertar. Para reforçar o seu argumento, Marco Aurélio recorre a uma poderosa analogia tirada da natureza. Ele sugere que olhemos em volta. Não consegue ver como as pequenas plantas, pardais, formigas, aranhas e abelhas cumprem o seu papel, embelezando o mundo na medida das suas capacidades. Este artifício retira-o da sua batalha egocêntrica, inserindo-o no contexto do universo. Tudo ao seu redor, da menor formiga à abelha, está ocupado realizando a sua função. Cada criatura cumpre instintivamente o seu propósito, contribuindo para a ordem mundial. Elas não refletem, não se queixam e não tentam barganhar com a realidade. Simplesmente fazem aquilo para o qual foram criadas. Neste contexto, a sua relutância em se levantar não parece ser apenas preguiça, mas sim uma recusa em fazer parte desta criação harmoniosa. É, na verdade, quase uma traição à sua própria natureza. E então, ele desfere um golpe avassalador no próprio ego. Será que você não quer cumprir a sua função humana? Não está correndo ao encontro daquilo que é inerente à sua natureza? Depois da analogia com a natureza, essa pergunta se torna ainda mais incisiva. Será que uma formiga ou uma abelha são mais responsáveis e consistentes no cumprimento do seu destino do que você, um ser humano dotado de razão e livre-arbítrio? Essa questão atinge o orgulho em cheio. Ela faz você se sentir um retardatário, alguém que está a falhar com toda a equipe do universo. Este é um impulso motivacional poderosíssimo, que não apela à busca por benefício ou ao medo, mas sim ao seu senso de dignidade e responsabilidade. A ideia é esta: a sua inação não é apenas um assunto pessoal, é uma recusa em cumprir o seu papel único no universo, uma missão que ninguém mais cumprirá no seu lugar. É evidente que a preguiça está sempre pronta com as suas justificativas racionais, e a principal delas é: mas afinal, também precisamos de descanso. Marco Aurélio, novamente, não argumenta. Ele simplesmente concorda. Concordo. Contudo, a natureza estabeleceu limites até para isso, assim como para a comida e a bebida. Ele reconhece a necessidade de repouso, mas de imediato indica os seus limites. Dormir, comer, beber, tudo isso é vital, mas só até um certo ponto. A natureza é sábia. Ela nos forneceu mecanismos de saciedade. E então, ele faz uma observação extremamente perspicaz. Ele diz a si mesmo: você está ultrapassando esses limites. Você já dormiu mais do que o necessário. Mas no que diz respeito à ação, você ainda não atingiu a sua medida. Ele realiza uma auditoria do seu tempo e da sua energia, demonstrando que na coluna do repouso, ele está em superávit, e na coluna da ação, em déficit. Isso transforma a batalha matinal, antes emocional, numa tarefa quase que de contabilidade, visando restaurar o equilíbrio. E aqui está um dos argumentos mais profundos e inesperados. Você não ama a si mesmo, ele conclui. Isso pode parecer paradoxal. À primeira vista, querer ficar na cama seria a própria manifestação de amor próprio, um cuidado com o seu conforto. Mas Marco Aurélio inverte completamente essa lógica. Ele afirma que o verdadeiro amor próprio é o amor à sua natureza, ao seu potencial, à sua melhor versão. E essa versão é ativa, racional e virtuosa. Ao satisfazer a sua preguiça e o desejo de conforto, você, segundo ele, trai a sua verdadeira essência. Caso contrário, você amaria a sua natureza e a sua vontade. Ele afirma: amar a si mesmo, de forma estoica, significa amar a parte de si, que busca o desenvolvimento e o cumprimento do dever, e não aquela que só procura por calor e sossego. Para tornar seu raciocínio ainda mais claro, ele novamente se apoia em exemplos do cotidiano. Veja aqueles que amam o seu ofício. Eles se exaurem no trabalho, a ponto de esquecerem de comer, ou até mesmo de cuidar da higiene. Ele se refere a artistas, artesãos, dançarinos, pessoas genuinamente obcecadas pelo que fazem. Para eles, o trabalho não é uma obrigação, é uma paixão,
a manifestação máxima de sua própria essência. Estão dispostos a sacrificar o conforto básico, o sono e a comida apenas para se dedicarem ao que amam. O seu ofício é a sua própria vida. Este exemplo, no entanto, serve como um contraste marcante com a sua própria realidade. Se um gravador ama tanto a sua arte e o dançarino a sua dança, por que você, que é filósofo e imperador, não pode dedicar-se com a mesma paixão ao seu principal ofício, o de ser plenamente humano? O argumento avança, transcendendo a paixão pessoal e mirando a utilidade pública. Ele se faz uma série de perguntas incisivas. Será que você valoriza sua própria natureza menos do que o artesão valoriza a escultura, o dançarino, a dança, o avarento, o dinheiro, ou o vaidoso, a fama? Ele coloca no mesmo patamar atividades de naturezas opostas, da mais elevada arte à mais mesquinha ganância, mas todas são unificadas por um fator: a entrega total do indivíduo àquilo que faz. Então ele questiona: sua natureza, sua capacidade de ser uma criatura razoável, justa e socialmente útil, valeria menos que o dinheiro para o mesquinho ou a glória para o carreirista? Essa comparação é feita para despertar nele tanto um sentimento de vergonha quanto de inspiração. Ele constata o nível de abnegação que as pessoas demonstram em busca de objetivos muito menos significativos. Ele continua a desenvolver a ideia de compromisso total. Os mestres em seu ofício, quando estão verdadeiramente apaixonados, prefeririam parar de comer e dormir a abandonar seus exercícios. Isto não é apenas trabalho, é uma vocação, um serviço. Eles estão num estado de fluxo, onde as necessidades pessoais são relegadas a segundo plano. E Marco Aurélio aplica essa filosofia a si mesmo. Os seus exercícios são governar o império, administrar a justiça e manifestar sabedoria e moderação. É a sua arte, o seu mister. Se ele se permite prolongar-se na cama, não está apenas a ser preguiçoso, ele está a desrespeitar o principal propósito da sua vida. É como se ele dissesse a si mesmo: concentra-te. A tua arte exige uma dedicação não menor, mas muito maior do que qualquer outra, pois os seus frutos são o bem-estar de toda a sociedade. E ele conclui esta comparação, lançando a pergunta final e crucial: será que a atividade para o bem comum te parece menos valiosa e merecedora de menos esforço? Esta pergunta encerra a discussão. Depois de todos esses exemplos, a resposta é óbvia. É claro que não. Ajudar os outros, servir ao bem comum, é a atividade mais valiosa e essencial que existe. E se as pessoas estão dispostas a sacrificar o sono por dinheiro, glória ou arte, o quanto mais ele deve estar pronto a sacrificar o seu conforto em nome da sua missão principal. Neste momento, toda a sua luta interior se resume a uma escolha simples. Ou você assume que a sua preguiça é mais importante do que o bem de milhões de pessoas, ou você se levanta e vai cumprir o seu dever. Para um homem de honra como Marco Aurélio, a escolha já estava predestinada. Vamos resumir este diálogo interno. No fundo, é uma forma de terapia cognitiva estruturada que o imperador aplicava a si próprio todas as manhãs. Primeiro passo: recordar o propósito, a missão humana. Segundo passo: ridicularizar o absurdo de trocar o conforto pelo dever. Continuar debaixo do cobertor. Terceiro passo: olhar para a natureza, que está incessantemente em ação. Quarto passo: recordar aqueles que se dedicam apaixonadamente ao seu ofício. Quinto passo: reconhecer que a sua missão, o serviço à comunidade, tem primazia sobre tudo o resto. Isto não é apenas um conjunto de pensamentos aleatórios, é uma sequência de argumentos meticulosamente calibrada, desenvolvida para desmantelar sistematicamente todas as justificações para a preguiça e a apatia. É um ritual mental que reprograma o cérebro, passando do modo busca de prazeres para o modo cumprimento do dever. Por trás desta prática matinal está uma das ideias-chave do estoicismo: o conceito de oikeiosis.
Essa palavra grega pode ser traduzida como apropriação ou afinidade. Os estoicos acreditavam que o ser humano é, por natureza, um ser social. Não somos átomos isolados, mas sim partes de um organismo único, a humanidade. Portanto, agir no interesse da sociedade é o mesmo que agir no nosso próprio interesse. Quando Marco Aurélio diz a si mesmo que deve levantar-se para realizar uma atividade de utilidade pública, ele não está a sacrificar-se. Pelo contrário, está a realizar a sua essência mais profunda. Preguiça e egoísmo são, sob o ponto de vista dos estoicos, um estado não natural, uma doença da alma. Servir os outros, por outro lado, é o caminho para a harmonia consigo mesmo e com o mundo. Assim, levantar-se de manhã não é apenas um ato cotidiano, mas sim um ato de reconexão com a sua verdadeira natureza social. Outra ferramenta mental crucial escondida neste diálogo é a visualização negativa. Quando ele questiona: será que eu nasci apenas para ficar debaixo das cobertas, aquecendo o corpo? Ele está criando a imagem mais patética e inútil da sua própria existência. Ele imagina a si mesmo como um ser que vive unicamente pelo conforto e pelo calor, quase como um animal numa toca. Essa imagem provoca repulsa e o motiva a fazer exatamente o oposto. Ele não está visualizando sucesso ou glória. Pelo contrário, ele visualiza a degradação e a vergonha para, a partir dessa repulsa, impulsionar-se para cima. Esta é uma técnica extremamente poderosa. Em vez de se forçar em direção a um ideal positivo, você cria uma imagem negativa tão repulsiva que o desejo é fugir dela o mais rápido e para o mais longe possível. E essa fuga vai levá-lo exatamente para onde você precisa ir. Podemos também analisar este ritual pela perspectiva do chamado olhar de cima, ou perspectiva cósmica. Esta é uma prática central e favorita dos estoicos. Imagine-se a desprender-se do seu corpo, a elevar-se acima da sua tenda, acima de Roma, acima de toda a terra, e a olhar para si mesmo a partir do espaço. Desta altitude, a sua pequena figura, encolhida no cobertor, e a sua luta interna parecem insignificantes e minúsculas, mas ao mesmo tempo consegue ver-se como parte de um sistema vasto e interligado. E as suas ações, por mais triviais que pareçam, são parte integrante da ordem universal. Este olhar ajuda, simultaneamente, a acalmar o seu ego e a tomar plena consciência da sua responsabilidade. Os seus "eu quero" e "eu não quero" perdem a sua importância perante esta visão cósmica. Resta apenas o que deve fazer enquanto parte deste grande todo. E claro, é impossível esquecer o lema central dos estoicos: Memento mori, lembre-se da morte. Embora Marco Aurélio não mencione isso diretamente no seu diálogo matinal, este pensamento permeia todas as suas meditações. Cada manhã é um presente. Você tem um número limitado de amanheceres na sua vida. E cada manhã que você passa na cama, cedendo à sua fraqueza, é uma manhã roubada da sua vida, roubada do seu propósito. Ela jamais voltará. A consciência da finitude do tempo é o mais poderoso estímulo à ação. Por que adiar para amanhã o que pode ser feito hoje, se esse amanhã talvez nem chegue? Essa escolha matinal não é apenas uma escolha entre dormir e estar acordado. É a escolha entre uma vida cheia de ação e significado, e um lento definhar sob um cobertor quente. Assim, toda essa complexa estrutura mental se resume a uma única escolha fundamental que o imperador se impõe. É a escolha entre duas partes de sua natureza. Uma parte é a animal, a instintiva. Ela busca calor, sossego, segurança, prazeres. Ela só quer permanecer na cama. A segunda parte é a humana, a racional. Ela almeja um propósito, a virtude, o cumprimento do dever, o autodesenvolvimento. Ela exige levantar e agir. Cada manhã é uma pequena guerra civil travada dentro de um único ser. E a vitória nesta guerra define quem irá governar o seu dia.
seus instintos mais baixos ou sua razão superior. Marco Aurélio simplesmente desenvolveu uma estratégia e uma tática eficazes para essa guerra, garantindo que a razão sempre saísse vitoriosa. É crucial entender que, para Marco Aurélio, a vitória não se resume a ter um dia produtivo e bem-sucedido. A vitória é o próprio ato de se levantar. É aquele exato momento em que seus pés tocam o chão frio. Nesse instante, a batalha está vencida. Todo o resto é apenas consequência. Ele não se preocupa com as centenas de tarefas que o aguardam. Ele se concentra em uma única e primeira tarefa: superar a inércia do repouso. Este é o ponto crucial. Muitas vezes, não conseguimos sair da cama porque somos paralisados pela ideia de todas as dificuldades que virão. A abordagem estoica sugere quebrar esse problema em partes. Não pense na montanha que está à sua frente. Concentre-se no único e primeiro passo: sair da cama. Este é o primeiro ato de um ser racional, a primeira declaração de que a sua mente, e não o seu corpo, é quem está no comando hoje. Todo este sistema não se trata de força de vontade, pelo menos não no sentido moderno do termo. O indivíduo não tenta simplesmente controlar-se e obrigar-se a levantar. Isso seria um método exaustivo e pouco fiável. Em vez disso, ele recorre ao poder da razão e da lógica. Não reprime os seus sentimentos e desejos, mas sim entra em diálogo com eles. Ouve os argumentos da sua parte mais preguiçosa. Está mais confortável aqui. Preciso de descansar. E metodicamente desmantela-os um por um, usando contra-argumentos. Este é um processo de persuasão e não de coerção. É como se ele explicasse, de forma educada, mas firme, ao seu eu interior, por que é que os seus desejos são inoportunos neste momento e por que é necessário fazer o que tem de ser feito. Esta abordagem é muito mais sustentável a longo prazo, pois baseia-se na consciência e não na autoviolência. Finalmente, chegamos ao último e mais crucial aspecto. Marco Aurélio não fazia isso para ser mais produtivo, ganhar mais dinheiro ou buscar reconhecimento. A motivação dele era ser uma pessoa digna. O objetivo final de todos esses rituais matinais era a prática da virtude. Para ele, o que realmente importava era justiça, coragem, temperança e sabedoria. E a primeira prova de coragem e autocontrole ele encontrava justamente na capacidade de vencer a fraqueza da manhã. Para Marco Aurélio, a manhã não era apenas o início do dia, era um campo de treinamento para o caráter. Se você consegue vencer essa primeira batalha, a mais difícil de todas, contra si mesmo, todos os outros desafios do dia parecem muito menos intimidantes. Essa era a maneira dele de recalibrar sua bússola moral diariamente. E essa abordagem está disponível para todos nós, neste exato momento. Afinal, o que aprendemos com tudo isso? A conclusão mais surpreendente é que uma das maiores mentes da história enfrentava exatamente o mesmo problema que nós, todas as manhãs. Mas, em vez de simplesmente se render ou depender da pura força de vontade, ele transformou essa luta numa verdadeira prática filosófica. Ele não tentava ignorar aquela voz que sussurrava: "Fica na cama". Ele entrava num duelo honesto consigo mesmo, armado com a lógica, o senso de dever e o entendimento de sua verdadeira natureza. Ele lembrava a si mesmo que era parte de algo maior, que a vida era breve e que o amor próprio verdadeiro não estava em ceder às fraquezas, mas sim em desenvolver suas melhores qualidades. A grande virada de chave é esta: a preguiça matinal não é um inimigo a ser derrotado, mas sim um parceiro de treino que nos dá a chance, todas as manhãs, de sermos um pouco mais sábios, mais fortes e melhores. Muito obrigado por assistir. Se você achou essa sabedoria antiga útil, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder outras lições do passado. E agora, a pergunta que fica para você: qual é o seu diálogo interno quando o despertador toca? Compartilhe seus truques e suas ideias nos comentários.